Muito bem, gente. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da coesão e da coerência, né, em ciência, na verdade, assim, em projetos, em artigos científicos. Eu não sou professor de língua portuguesa, né? Não sou professor de português, não sou professor de redação, então está longe de mim conhecer todos os meandros, todos os detalhes, né, de concordâncias, de uso de conectivos e tudo mais. Então tem gente, inclusive com vídeos na internet, com muito mais capacidade e muito mais propriedade para falar sobre essa parte do que eu. O que eu quero discutir com vocês, na verdade, é entender assim, um pouquinho do que é importante e um pouquinho das coisas que eu normalmente vejo de erro e falha dos textos que eu corrijo, né, dos textos dos alunos que estão iniciando o trabalho. Então, a ideia, na realidade, é a gente entender um pouquinho como isso acontece, tá? Mas não é uma aula de língua portuguesa, tá bom? Então, não vou aqui ensinar para vocês como faz isso para concurso e tal, porque tem gente muito melhor que isso, muito melhor que eu para fazer isso, tá? Mas muito melhor mesmo. Então, vamos lá. Gente, vamos entender então só rapidamente, então uma pincelada, essa aula deve ser bem curtinha, tá? Coesão, o que é coesão? Coesão ela refere-se à parte estrutural do texto, né? A questão do microtexto. Então, a coesão é a ligação que eu vou fazer entre uma frase e outra, entre uma oração e outra, entre um parágrafo e outro, e esta ligação precisa ficar harmoniosa, precisa ficar fluida, para que eu consiga, né, ter uma boa leitura, para que o texto não fique quebrado, não dê uma sensação de ruptura. Tá? Então a coesão faz com que a ligação entre as frases, os parágrafos, se unam de forma harmoniosa, evitando a sensação de ruptura. Tá? Então, para isso, né, ela vai exigir um emprego principalmente de conectivos. Tá bom? Então o uso de conectivos é bastante importante. Ah, professor, eu não lembro o que são conectivos. Basicamente, são vários, mas talvez os mais importantes para a questão que eu estou levantando aqui sobre a coesão na ciência é o uso das conjunções, ok? Então eu tenho lá as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Gente, não vou destrinchar cada uma aqui, isso vocês acham facilmente aí na internet, mas o que é importante para vocês terem em mente? A ideia que eu quero dar. Então, quando eu quero que as duas frases elas sejam ligadas de uma forma que eu estou adicionando uma informação junto com outra informação, como o exemplo aqui, Pedro é educado e gentil. Então, eu estou dizendo uma coisa muito clara, eu estou dizendo que ele é as duas coisas. Então, as duas coisas se somam. Né? Se eu trocar esse simples conectivo e falar que Pedro é educado ou gentil, eu já mudei completamente a minha frase simplesmente usando outra conjunção aí. Ele não é aditivo mais. Ele é uma alternativa. Né? Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Bom, não sei nem se esse exemplo seria um exemplo muito bom. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é assim, a gente tem que se preocupar, conhecer vários conectivos, entender o que cada um desses conectivos realmente expressam. Né? Então, por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, eles sempre vão significar que há como que eu vou dizer? Uma opinião contrária. Quer dizer, você tem determinadas coisas, porém, há uma exceção. Né? Ah, eu gostei muito do filme, porém, eu achei a trilha sonora muito ruim. Né? Apesar do filme ser bom,
a trilha sonora não era legal. Tá? Tenho que entender aquelas que querem dizer, que são conclusivas, né? O logo, portanto, por isso. Então, ela conclui. A partir do momento que eu estou usando logo, ele significa que eu estou concluindo a ideia anterior. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer bastantes conjunções, ter opções de uso, né? E saber exatamente o que elas significam. Ou a ideia que elas transmitem, porque isso faz com que o nosso texto vá ficando bastante fluido. Ok? Né? O uso de advérbios e locações, então, também é importante, né? A gente entender o que dá realmente sensação de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida. Tudo isso é importante conhecer. Uma coisa que, aí já falando realmente do que eu vejo em textos com muita frequência que tem acontecido. O uso de preposições. Preposições são super importantes, mas precisa tomar cuidado com o uso de preposições junto com verbos transitivos diretos. Então tem verbo que não requer, né, o uso de uma preposição antes do objeto, porque o objeto que virá é um objeto direto, ele não precisa de preposição. Preciso de comer. Você não precisa de comer, você precisa comer. Avaliamos de fazer, que era para estar em vermelho aqui também. Não, avaliamos fazer tal coisa, não avaliamos de fazer tal coisa. Então, esse de é muitas vezes mal empregado. Tá? E, consequentemente, se a gente fala de preposição, né, há de se fazer aqui um paralelo, né, um recorte para falar precisa aprender a usar crase, né? Já que a crase nada mais é do que a soma de uma preposição e de um artigo, né? A preposição a e do artigo a. Então, uma dica é, pense-se naquela palavra no masculino, ela poderia ser substituída por ao, né? Por ao. Né? Se ela pudesse ser substituída por ao, se for no masculino, no feminino, ela vai usar crase. Claro que assim, essa é uma dica bem rasteira, o importante é entender, mas precisa conhecer as regras do uso de crase, isso é importante. Algumas palavras, o pessoal também dá umas erradas, assim, o uso de afim ou afim, tá? Afim, junto, significa concordância. Né? Uma coisa é afim à outra, uma coisa é semelhante ou se encaixam, se misturam bem, elas são de alguma forma não é exatamente semelhante o que eu queria dizer, mas elas se relacionam, né, bem de alguma forma. Então isso é ser afim junto. Quando eu quero dizer no sentido de finalidade, né, com a finalidade de fazer alguma coisa, então é afim separado. Então, a fim de melhorar a escrita de nossos trabalhos, nós estamos dando uma discutida neste assunto. Tá? Então, isso é afim. Tá? Então, é diferente o uso do afim junto. E eu vejo que o pessoal não usa, praticamente usa afim só junto, não usa o afim separado. Esqueceram que existe afim separado. Tá? Então, essas dicas aí do uso, né, do conhecimento dos conectivos, eu acho bastante importante, porque o pessoal esquece de usar isso nos artigos científicos, ou usa mal usado, escolhe mal os conectivos, principalmente as conjunções, e aí o texto fica truncado, fica um texto difícil de ler, porque uma ideia parece que se encerra em si, você fica achando que é um jogral, né? Tem uma frase que fala uma coisa, pum, aí a outra frase. É como se, em vez de você estar lendo um texto fluido, você estivesse lendo vários parágrafos individualizados. Né? Aquilo não forma um texto. Né?
pensa assim, gente, é diferente, tá? Um texto, ele não é só uma coletânea de parágrafos ou uma coletânea de frases, entendeu? Essas frases, elas têm que ser unidas, elas têm que fazer sentido, elas têm que se comunicar uma frase com a outra, tá? Para que não haja má interpretação e para que fique realmente um texto bom, gostoso de ler, ok? Então, tomem cuidado, assim, a gente vê com bastante frequência o erro dos usos errôneos, né, desse uso errado dos conectivos, escolhe o conectivo, né, quer dar uma noção de adição, mas usa um aditivo estou pensando em conectivo, mas usa uma conjunção que na realidade não é aditiva, ela tem outra função, e aí fica confuso o texto, tá? Então, este cuidado é bastante importante. A verdade é o seguinte, o uso de vírgula também é importante. Gente, a verdade é, essas regras a gente precisa conhecer. E por mais que a gente conheça, eventualmente a gente vai esquecer, porque a gente não trabalha com isso todo dia. É diferente de um professor de língua portuguesa, né, que dá uma aula dessa daqui sem nem precisar ler, estudar muita coisa para montar aula, né, porque o cara já sabe isso muito bem. Eu tenho que ficar lá olhando as coisas. Eu também esqueço, né, a quantidade. Já acho que eu vou lembrar sempre das orações adversativas. Não, eu não lembro. Eu tenho que olhar isso frequentemente. Porque não é porque eu não lembre que isso deixou de ser importante. Isso é que a gente precisa entender. Não é porque a gente não sabe, porque a gente não lembra, porque é que deixou de ser importante. É importante. E na hora que a gente vai escrever, faz diferença você ter essa noção, tá? Porque se você respeita a semântica, se você respeita, a sua frase fica correta e traz o sentido correto. Quando você erra a semântica, você causa a possibilidade de erro de interpretação. E para um texto literário, isso pode ser plausível, pode até ser desejável, eventualmente. Mas num texto técnico, num texto científico, de jeito nenhum. A gente tem que ser o mais objetivo possível. Agora, ser objetivo não é ser mecânico. Então não dá para ser uma leitura... Isso é isso, isso é isso, isso. A leitura tem que ser gostosa, tem que ser bem escrito. Então, vamos lá estudar os conectivos. E a coerência? Bom, coerência não tem a ver diretamente, né, a gente vai ver até que tem, né, com a questão estrutural do texto. Ela quer dizer, ela se refere à lógica do texto. Né? Então, ao macrotexto, ao texto como um todo. O meu texto está comunicando aquilo que eu queria? Em todo o texto eu comuniquei a mesma coisa? Quer dizer, eu fiz um texto para defender uma ideia e o texto ele defende a ideia que eu estou dizendo que aconteceu no final? Então, assim, a função da coerência é que o texto faça sentido. Então o texto precisa fazer sentido do começo ao fim. Eu tenho que ter, né, sentido em tudo e, sobretudo, eu não posso ter contradições. Eu não posso afirmar no meu texto, em determinado lugar, em que, por exemplo, deixa eu tentar pegar alguma coisa não polêmica e não... sei lá... eu posso dizer que, assim, defendendo o meu texto inteiro, que a metodologia científica é super importante, que eu preciso conhecer o método e que o processo de falseamento do Karl Popper é extremamente importante para que a gente tenha um método coerente que seja efetivo. E aí, lá na conclusão do meu texto, no final, eu vou negar a ideia do Karl Popper. Vou dizer, olha, eu acho que o Karl Popper
Né? Na minha opinião, Karl Popper foi um cara que não trouxe nada de bom para a ciência. Então, quer dizer, eu passo o texto inteiro falando que o falseamento, que é a ideia, né, uma das ideias principais do Karl Popper, é importante para a metodologia, e no final do texto eu vou lá e falo que o Karl Popper não tem importância. Isso é uma contradição, eu contradisse meu texto. Quer dizer, meu texto simplesmente perdeu a função de existir. Tá? Então, por que é importante isso na ciência? Gente, a minha revisão bibliográfica ela deve ser pensada, né, de uma forma a fazer referências lógicas, né, com o meu objetivo, com a minha metodologia, com a minha discussão e, sobretudo, com as minhas conclusões. Então, para quem vai escrever um texto científico, veja bem, a revisão bibliográfica não é a primeira coisa que você escreve. Ela é uma das, você até pode escrevê-la, mas você vai reescrever essa revisão várias vezes. Né? Se você está fazendo já um artigo, né, diferente de um projeto de pesquisa, tá? Mas num artigo, provavelmente a primeira coisa que você tem que escrever são as suas conclusões. Porque as suas conclusões são aquelas coisas que você realmente conseguiu concluir, né, do seu projeto, e às vezes são várias coisas, vai determinar o que é relevante para você discutir dos seus resultados, que resultado você realmente vai colocar ali, porque às vezes você tem resultado que ele simplesmente não faz sentido com tudo aquilo que você estudou. Você tem dados que aí você olha depois que você colheu todos os dados que você fala, não, legal, mas esse dado não está interferindo aqui, ele não tem relação com essa conclusão que eu cheguei e este dado não me permite ter uma conclusão a respeito dele. Eu não tenho dado suficiente, ele não se relaciona com outras coisas do meu experimento, né? Ele pode ser usado de repente em outra situação, mas não vai ser aqui. Então, como que eu consegui usar esse dado? Aí, quer dizer, a minha metodologia, será que eu preciso falar desse dado na metodologia? Né? Se eu não estou usando, se ele não está sendo importante? Não. Então, ele faz parte dos meus objetivos? Já não faz. Eu vou discutir isso na minha revisão? Não. O que eu vou discutir na minha revisão? Eu vou vou fazer uma revisão que consiga nortear o meu leitor, né, quem está lendo o meu texto, para que ele entenda qual foi o objetivo do meu trabalho, que ele entenda qual foi a metodologia que eu usei para conseguir chegar naqueles objetivos, né, que ele entenda quais foram os resultados que eu consegui a partir daquela metodologia e vendo como os meus dados impactam na vida científica, né, discutindo os meus resultados com os resultados de outros pesquisadores. Mas tudo isso tem que ser encadeado. Tem que ser encadeado e tem que fazer sentido. Eu tenho que manter uma linha do começo ao fim. E aí também é importante a gente lembrar, e claro, né, finalmente, as minhas conclusões, né, dizem respeito àquilo que eu discuti dos meus resultados com a literatura já existente, ou seja, né, a minha conclusão depende da minha discussão. E aí lembrar só que existem vários tipos de coerência, né? A coerência sintática, que basicamente seria quase a ideia da coerência, né? Que a sintaxe faça sentido. A questão de estilo, questão de estilo, né? Então a coerência estilística, que, por exemplo, se eu estou fazendo um texto técnico, ele tem que ser técnico do começo ao fim. Eu não posso começar com uma linguagem formal, e aí passar para uma linguagem informal, depois para uma linguagem formal novamente, assim como tem lugares que uma linguagem excessivamente formal também não faz sentido. Eu não vou ser extremamente formal numa mensagem de WhatsApp. Tá? Você tem coerência semântica, que aí realmente tentar fazer com que as conjunções, com que as ideias, com que do texto realmente respeitem, né, o que eu estou dizendo. Então, se eu estou dizendo que com uma frase, por exemplo, se eu estou dizendo que essa frase
como que eu poderia dar um exemplo sem ser muito técnico? Basicamente, para semântica, aí que tá, né? Como eu não sou professor de português, essas coisas não são tão naturais para mim, tá? A questão da semântica, que o que a gente poderia, por exemplo, é o uso errôneo de conjunções, tá? De, por exemplo, eu estou dizendo que sei lá, eu não tenho nada por exemplo, eu posso escrever uma frase dizendo assim, olha, minha vida não permitiu que eu tivesse nenhuma posse. Tá? E aí eu vou colocar uma segunda frase. Então, assim, minha vida não permitiu que eu tivesse minha vida não permitiu que eu não tivesse nenhuma posse. Porém, as poucas coisas que tenho, né? Se eu não tenho nenhuma posse, eu não posso ter poucas coisas. Entendeu? Esse nenhuma, ele não se encaixa com ter alguma coisa. Tá? Então, assim, numa linguagem técnica, é isso que eu quero dizer. Eu não posso, né? Eu tenho que tomar cuidado com a construção de frases. Então, eu tenho um negócio que está falando só nenhuma posse. E aí eu digo que, mas eu tenho algumas coisas. Sabe aquelas frases? Eu não quero te ofender, mas já ofendendo? Então, aquelas frases absurdas, sem ofensa, mas eu te ofendo, essas coisas que na realidade são falta de coerência. Isso é uma falta de coerência. Quando você está dizendo assim, não, olha, sem ofensa, mas você, e aí você ofende, mas isso não é exatamente uma ofensa, uma falta de coerência semântica, né? Isso é uma falta de coerência de bom senso, se é que isso existiria. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? A gente não pode usar uma coisa que está dizendo que tem a totalidade, por exemplo, e aí dizer que, né, ou a falta total de alguma coisa, e eu dizer que eu tenho um fragmento, uma fração daquilo. Questão genérica, né, coerência genérica, diz respeito também à forma do texto. Então, se eu estou trabalhando com um gênero literário, aí eu não vou vir no meio com um gênero técnico, aí eu vou fazer o gênero técnico virar um gênero literário e voltar. Então, eu tenho que manter essa coerência de gênero. E, finalmente, a coerência pragmática, que é pensar no público para quem eu estou escrevendo. Então, eu não posso escrever, por exemplo, um texto científico pensando que eu estou escrevendo para um público que só quer ler receita de bolo. Assim como eu não vou escrever uma receita de bolo pensando que eu estou escrevendo para um público que lê artigo científico. Não estou dizendo que fazer receita de bolo é menos ou mais importante do que fazer artigo científico. O que eu estou dizendo é que são formas diferentes de escrever para um público diferente naquele momento. Isso não impede que você leia artigos científicos, leia receita de bolo, leia gibi, leia romances complexos e leia o que você bem entender, mas em cada momento você é um público diferente. Tá? E aquela linguagem tem que ser apropriada para aquele público especificamente. Então, aqui que a gente quer fazer ciência, a gente vai usar uma linguagem técnica apropriada para fazer ciência, pensando num público que lê isto. Eu não posso ter um texto cheio de metáforas, cheias de metonímias, né, cheias de hipérboles, que podem ser... Não dá. Eu preciso ser objetivo. Se eu falo que uma lesão tem uma cor X, ela tem que ter uma cor X que as pessoas consigam entender. Então eu não posso dizer que a lesão tinha uma cor verde esmeralda do Nilo Ocidental.
Não, ela é verde. Eu tenho que ser muito objetivo. Essa é a coerência que a gente espera de um texto. Então a gente não pode confundir um texto literário com um texto bastante técnico, que é o que a gente precisa. Tá? Então, de todas, né, na verdade, a gente tem que manter todas essas coerências, tá bom? Mas, como eu disse, tem gente que vai explicar isso muito melhor do que eu. Eu vou até deixar na parte aqui embaixo alguns links de textos que eu achei, de texto não, na verdade de vídeos no YouTube que eu achei bastante interessantes e que vale a pena dar uma olhada, vale a pena vocês verem com mais carinho, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é essa coesão, o que é essa coerência e o tanto que ela é importante na ciência. Porque senão o cara não vai conseguir entender no final por que eu cheguei naquela conclusão e por que aquela conclusão é importante. Gente, olha só a situação que a gente vive hoje no país. O tanto que a ciência tem sido maltratada. Porque as pessoas não conseguem ler textos científicos. E aí não é culpa de quem escreveu, tá? Porque está escrito para o público correto, que precisa ler, etc, etc, etc. Só que as pessoas perderam a capacidade de ler. Mas a gente tem que tomar conta também da qualidade do nosso texto. O nosso texto ele não pode ser dúbio. Ele não pode dar dupla interpretação. Tem que evitar ao máximo que essas situações aconteçam. Então é fundamental que a gente consiga manter uma boa coerência do nosso texto e deixá-lo cada vez mais coeso, mais agradável de ser lido. Tá? Por quê? Para que mais pessoas leiam, para que mais pessoas entendam ciência, que menos pessoas falem besteira sobre ciência sem ter conseguido ler um artigo científico, que é o que tem acontecido. Né? A gente vê altas autoridades do país falando grandes besteiras. Né? Gente que deveria lutar pela ciência fazendo uma anti-ciência. Porque não consegue interpretar conceitos básicos de ciência. E isso se deve a erro de leitura e erros de escrita em ciência. Então, assim, outra coisa é fundamental. Quer ter coesão? Quer ter coerência? Em qualquer área, não só na ciência, para qualquer área, só tem coerência, só tem coesão quem lê. Tá? Porque você só aprende isso com exemplo. Ok? E aí lembrar que estamos falando de ciência. Você vai ter que aprender coerência e coesão, inclusive em língua inglesa. Tá bom? Essas são as agruras de fazer ciências. Só o português não nos basta, infelizmente. Pessoal, é isso aí. Um abraço enorme. Espero que tenha sido útil, né, de alguma forma. Mais uma vez eu deixo claro, né, que não sou um professor de língua portuguesa, então desculpem, né, aos professores de língua portuguesa alguma imprecisão da minha parte. Era só realmente para a gente ter uma ideia do que acontece e do quanto isso impacta na vida de quem está trabalhando com ciência, né, quem está começando a escrever artigos científicos e projetos. Tá bom? Mas eu espero ser útil aí e deixo o convite a todo mundo, né, para conhecer, para ver outros vídeos no YouTube. Como eu falei, eu vou deixar aqui alguns links. Né? E, gente, lembrar que língua portuguesa é fundamental porque a gente vai ter que utilizar. E mesmo se o nosso artigo for escrito, né, for passado para o inglês, provavelmente antes a gente vai ter que escrevê-lo em português, desculpa, vai escrevendo em português. E ele tem que estar bem escrito em português para que ele não se perca na tradução para o inglês. Então, a gente não tem como fugir, tá? Inglês é importante, mas o português é fundamental. Somos brasileiros, então temos que ter o português perfeito. Tem que ser perfeito. O máximo possível. Bom?
Isso aí. Até mais. Um abraço.